pessoal, bom dia. Bem, eu vou comentar aqui rapidinho, tá, com vocês, a aula que eu enviei na segunda-feira, que é sobre MIPD, que é o manejo integrado de pragas e doenças e o manejo agroecológico de pragas e doenças, tá bom? O MIPD, ele é utilizado no manejo convencional, tá certo? Mas eu estou abordando ele aqui com vocês porque ele é muito usado em provas externas, como o Enem, por exemplo. Então, eu estou comentando aqui com vocês para vocês terem uma noção maior sobre esses assuntos. Então, o MIPD constitui um plano de medidas voltadas para diminuir o uso de agrotóxicos na produção convencional, buscando promover o equilíbrio das plantas e monitorar as pragas, evitando ao máximo o uso desses produtos no sistema. Tá certo? Então, vê só. Mas o que é uma praga? A gente vai ver que praga é o termo utilizado para designar pequenos animais que causam prejuízo à lavoura e às florestas, tanto por se alimentarem das plantas, como por transmitirem patógenos, vírus e etc., causando assim transformações patogênicas direta ou indiretamente. Isso é um termo subjetivo, pessoal. Por quê? Por exemplo, se eu sou uma bióloga estudando a fauna de uma região, por exemplo, um coelho ele não vai ser uma praga. Já se eu sou uma horticultora, por exemplo, e eu produzo alface, cenouras, e vem um coelho se alimentar da minha horta, então esse coelho, para mim, representa uma praga. Sendo assim, é um conceito subjetivo, ok? E que foi cunhado em 1960 para designar pragas agrícolas, normalmente referente a ácaros, insetos e plantas daninhas, que são aquelas plantas indesejáveis, tá certo? Na área. Ou seja, que não são a cultura que tem um valor econômico, tá certo? Esse conceito está mudando com o passar dos anos. Hoje em dia se fala mais em plantas espontâneas. Mas tudo bem, vamos lá. Mas qual é a base do MIPD? A base do manejo integrado de pragas e doenças é o conhecimento sobre taxonomia, biologia e ecologia, que subdiziam a identificação das pragas chaves, que são aquelas pragas mais importantes, com valor econômico, que tem a capacidade de causar um dano maior, ok? Então, a identificação dessas pragas chaves e dos seus inimigos naturais. O seu monitoramento com base nas informações sobre seus níveis de controle e o manejo no agroecossistema, priorizando condições para o equilíbrio das plantas e combate natural das pragas. Isso é o MIPD, tá? Então, a gente vê que o MIPD usa integração de diferentes ferramentas de controle. Quem são elas? Pode ser o controle químico, agentes biológicos. Quem são esses agentes biológicos? Predadores, parasitoides e entomopatógenos, como bactérias, fungos e vírus. Extratos de plantas, feromônios, já explico para vocês o que são, variedades de plantas resistentes às pragas, manejo cultural, plantas iscas, liberação de machos, estéreo, entre outros. Feromônio, pessoal, são algumas substâncias, certo? Liberadas pelos insetos que servem para comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já prestaram atenção quando a gente tem contato com uma abelha. A gente não deve matar essa abelha. A gente deve afastá-la, mas não deve matar. Por quê? Se a gente mata, quando essa abelha é esmagada, é morta, ela libera feromônio, que serve para comunicação, serve para atrair outras abelhas. Isso é um sistema de defesa natural das abelhas. Então, esses feromônios, eles podem ser utilizados, certo? No controle biológico para atrair, por exemplo, insetos para uma determinada área e para se fazer o controle destes, tá certo? Mas independente da estratégia, da ferramenta de controle, o que jamais se deve permitir é deixar que a praga ou o patógeno se adapte ao tratamento utilizado. Ou seja, a gente não deve permitir que a praga adquira tolerância, certo?
Por exemplo, não adianta se a gente usa controle químico e tá vendo que a praga tá resistindo, tá ficando mais tolerante a esse princípio ativo nesse controle químico, não adianta a gente aumentar as doses para tentar matar. A gente tá aumentando as doses, vai estar aumentando só a perda econômica, né? Vai ser mais caro, e aumentando aí a contaminação ambiental e humana, tá certo? Então é o seguinte, o MIPD utiliza várias estratégias, como a gente já comentou. E utilizar várias estratégias é uma maneira de retardar, certo? Essa tolerância que é adquirida ao longo do tempo. Se existem várias estratégias, então a praga vai ter mais dificuldade de adquirir essa tolerância. Então, qual é o objetivo do MIPD? Não é eliminar os agentes causadores de problemas, mas reduzir sua população de modo a permitir que seus inimigos naturais permaneçam na plantação, agindo sobre as presas, favorecendo a volta do equilíbrio natural desfeito pelo uso excessivo e desordenado de defensivos agrícolas, tá certo? Então, gente, o MIPD tem uma visão holística, ou seja, uma visão do todo, certo? Onde é necessário compreender o sistema de plantação como um todo, conhecendo também as interações ecológicas entre insetos, praga, inimigos naturais e o ambiente onde a produção está inserida. Mas atenção! Antes de iniciar algum método de controle contra a infestação de insetos, pragas e outros agressores, deve-se possuir o entendimento do nível de tolerância. Já explico o que é isso. O nível de tolerância da plantação sem refletir em perda econômica substancial. Ou seja, gente, a gente só entra, certo? Só entra com o controle quando o nível de tolerância ele já foi ultrapassado. O nível de tolerância foi ultrapassado, aí então a gente chega no nível de controle. Quando chega no nível de controle, aí entra-se com o controle, ou com as ferramentas de controle, independente de quais são elas. Antes de ultrapassar esse nível de tolerância, não se faz qualquer controle. Por quê? Porque o nível de dano econômico ainda não foi alcançado. Ou seja, se a praga não está trazendo dano econômico, então não se faz o controle dela. Apenas quando esse nível de tolerância é ultrapassado, ou seja, quando o nível de dano econômico é alcançado, então quer dizer que essa praga está trazendo um dano econômico, ou seja, aí sim é explicado se justifica a gente entrar com um controle ou com várias ferramentas de controle, certo? Vou falar agora de alguns sintomas, tá, pessoal? Aqui na primeira foto, a gente vê sintomas causados por lagarta, certo? Que as lagartas, que a lagarta está se alimentando do limbo foliar. Isso aqui é uma plantação de soja. Ela está se alimentando do limbo foliar, deixando apenas as nervuras principais e secundárias, tá certo? Aqui no 2, a gente vê um dano causado por besouros da folha, tá? Besouros mastigadores que causam essas injúrias nas folhas. Aqui no 3 é outra lagarta que se alimenta quase que na sua totalidade, toda a folha. Deixando só essa nervura principal, ela não vai se alimentar dela, mas as nervuras secundárias, ela se alimenta sim. Então, imagina o dano econômico de uma praga como essa, é grande. Aqui no 4, a gente vê formigas cortadeiras, né, saúvas, ok? O 5, a gente vê aqui lagartas, também, uma folha de couve, se alimentando aí do limbo foliar. E no 6 aqui a gente vê trips e também a gente vê, esqueci aqui o nome agora, desculpa, gente. São trips aqui e esse outro insetinho vou ficar devendo aí para vocês. Mas no 6 aqui a gente vê danos causados por trips, que são insetos sugadores, tá certo? Então aqui no 7 a gente vê danos a folhas, injúrias
causados aqui por percevejos, atacando a folha do milho, ok? Então, vamos lá. Táticas usuais para combater insetos pragas, tá certo? Então, é utilizado o uso de semente resistente, variedades resistentes ou tolerantes, ou preteridas, ou seja, que não são preferidas, não é isso? Pelos insetos que se alimentam. Controle através de práticas agrícolas, ou seja, rotação de culturas, seleção de áreas de plantio, plantio de culturas armadilha, que seria plantar uma cultura armadilha para as pragas irem para essa cultura armadilha e aí iniciar um controle naquela área. Ajuste de plantio, colheita em época desfavorável à praga e um uso do controle físico e mecânico, que é o uso de barreiras físicas, como valas e coberturas plásticas, que dificultam a locomoção dos insetos. Outras táticas, como armadilhas plásticas e fitas adesivas, também podem ser aplicadas, tá bom? Esse slide eu dupliquei, desculpa. Mas vamos lá. Táticas usuais, ainda das táticas usuais, nós temos o biocontrole, que é o controle biológico, tá? Que nada mais é que usar algum ser vivo ali para fazer um controle biológico. Claro que para utilizar esse controle biológico se necessita, primeiro, de grande investimento e pesquisa na área para poder se ter um controle biológico eficaz, tá certo? E ao ter essa opção de controle biológico eficaz, também é necessário que a propriedade se organize e seja planejada para entrar com tática do controle biológico. Não é tão simples de ser usado, certo? Mas, mesmo assim, quais são as vantagens? Melhoria da qualidade da água por não utilizar agrotóxicos, preservação do meio ambiente, uma vez que controle biológico ele tem um menor impacto ambiental quando comparado aos agrotóxicos, melhoria na saúde humana, tanto em pessoas que estão manipulando, certo? Como pessoas que estão se alimentando dessas plantas, dessas lavouras, e é uma alternativa, então, que pode ser atrativa economicamente, certo? Comparando com o uso de agrotóxicos. Agora, para isso, como eu falei, é necessário que a propriedade tenha uma organização e seja planejada para utilizar esse controle biológico, ok? Já o controle químico, pessoal, ele, sob a ótica do MIP, somente deve ser usado quando as táticas anteriores, que a gente já comentou, mostrarem-se ineficazes para controlar a infestação. O uso de defensivos agrícolas se torna justificável apenas nessa condição, quando não se pode usar outra tática, aí se usa o defensivo químico ou o controle químico, os agrotóxicos, tá certo? Mas isso na prática é bem diferente, ok? Porque eu coloquei aqui que isso na prática é bem diferente. Porque apesar de ser caro, como a resposta é mais rápida, tá certo? Do controle químico, então, muitas vezes as pessoas deixam de lado a saúde humana ou a saúde ambiental e partem já para o controle químico. Agora, pessoal, a gente vai dar uma parada nessa questão do MIPD e vai falar apenas do manejo, do ponto de vista do manejo agroecológico de pragas e doenças. Primeiro, eu quero que vocês pensem o seguinte: por que as pragas e doenças acontecem? Na verdade, elas são indicadores de desequilíbrio ambiental, ou seja, elas nos falam que devemos melhorar o manejo, certo, desse agroecossistema. Então, as causas de desequilíbrio, uma das principais causas de desequilíbrio na agricultura é justamente a utilização de monocultura, que são extensas áreas apenas com uma cultura. A gente tem aqui 3 fotos, certo? A primeira foto aí é uma extensa área de fumo, a segunda de cebola e a terceira de arroz.
Então, a gente vê o seguinte, pessoal, a monocultura reduz a vida na natureza, aumentando doenças e pragas. Como assim? Em um ecossistema natural, tem uma diversidade muito grande de plantas, tem uma diversidade muito grande de insetos. Então, a gente vê que vários animais ou insetos podem se alimentar daquele inseto, certo? Que seria uma praga. Então, existem várias opções de predadores para aquele inseto. Já na monocultura, como a diversidade, certo, do ecossistema é reduzida, muito reduzida, então, na monocultura, existe uma extensa área que, em vez de ter vários tipos de planta, tem apenas um tipo de planta. Com isso, reduz a biodiversidade do ambiente, reduz a diversidade de insetos, de animais que iriam competir com aquela praga e iriam predar aquela praga. Então, com isso, aquela praga, com a diminuição desses inimigos naturais e o aumento muito grande da disponibilidade de alimento, aquela praga ela vai se alastrar, ok? Então, isso causa um desequilíbrio muito grande. Um outro viés é o seguinte: o uso de agrotóxicos e adubos minerais também causa um desequilíbrio muito grande, porque eles reduzem a vida no solo e na natureza e desequilibram a saúde da planta. Como? A gente vê, então, aqui a teoria da trofobiose, tá certo? Eu vou explicar nessa teoria como é que esses agrotóxicos e esses adubos químicos, eles diminuem a saúde da planta. Primeiro, vamos entender esse nome, teoria da trofobiose. Por que trofobiose? Trofo vem de alimento, biose, geração de vida. Então, a gente vai falar, então, do controle pelo alimento da planta, certo? Vê só, pessoal, uma planta doente, ela vai estar... Na verdade, uma planta que tem um acesso a muitos adubos químicos e agrotóxicos, ela vai ser uma planta doente, fisiologicamente. Por quê? Porque uma vez que quando a gente disponibiliza um adubo químico, a gente tem uma quantidade muito grande de nutriente disponibilizado em pouco tempo. Com isso, a fisiologia da planta que vai estar absorvendo esses nutrientes, ela vai ficar desequilibrada. Eu vou dar um exemplo com o nutriente nitrogênio. Quando a planta absorve muito nitrogênio em pouco tempo, ela cresce rapidamente, certo? Por exemplo, fica com as folhas maiores, cresce rapidamente. Porém, esse tecido que está crescendo rapidamente, ele é um tecido desequilibrado, desestruturado. Da mesma forma, quando a gente aplica um agrotóxico para atacar apenas a praga ou uma planta daninha, a cultura, ela também absorve parte desse agrotóxico, que também vai agir na fisiologia da planta, desequilibrando a sua fisiologia. Eu vou tentar explicar melhor aqui com essa imagem. Vê só, gente. Essa parede bem estruturada, certo? Ela é uma parede de uma planta equilibrada, de uma planta saudável, ok? Então, aí tem várias proteínas complexas, certo? Agora, quando a planta ela é formada, de novo aqui, ó, a planta sadia, ela é formada de várias proteínas complexas, tá ali, os seus tecidos estão bem organizados, bem estruturados, então é difícil um inseto, a praga ou o patógeno, a doença, penetrar e causar a doença, ele tem maior dificuldade. Já uma planta doente, ela é desequilibrada fisiologicamente. Então, por que ela é desequilibrada fisiologicamente? Ela passa a ter muitos aminoácidos solúveis, ou seja, ela tem ali, como eu estava dando um exemplo, uma planta que recebe muito nitrogênio e que o tecido cresce rapidamente, produz rapidamente, mas a estrutura daquela planta, ela não é tão forte, porque existem muitos aminoácidos solúveis.
tendo muitos aminoácidos solúveis ali disponíveis ali no tecido daquele vegetal, esses aminoácidos solúveis são justamente eles que os insetos, certo, se alimentam. Ou seja, os insetos vão ser atraídos por esses tecidos desequilibrados da planta para se alimentarem desses aminoácidos solúveis. Ou seja, uma planta desequilibrada fisiologicamente com esses aminoácidos solúveis, ela é mais atrativa para pragas. Ou seja, quando a gente usa agrotóxicos e adubos minerais, a gente está, na verdade, construindo um agroecossistema que ele vai ser mais palatável, vai ser mais atrativo às pragas e doenças, ok? Pessoal, essas são as referências, tá? Essa primeira referência é sobre controle de pragas, a segunda sobre controle biológico de pragas e doenças, e tem aí mais 2 vídeos recomendados sobre esse assunto para vocês estarem dando uma olhadinha, tá bom? 20 minutos, gente, 21 minutos, desculpa ter alongado mais. Eu espero que tenha ajudado a vocês compreenderem melhor o assunto. Tenham um bom dia, até mais.